café surgiu na Etiópia, no continente africano. E só em 1727 chegou ao Brasil, quando o tenente Francisco de Melo Palheta fez uma visita à família real da Guiana Francesa e conseguiu mudas da planta. Anos depois, o Brasil tornou-se o maior produtor de café do mundo. Mas para que isso acontecesse, um preço teve de ser pago. Por se tratar de uma cultura agrícola com forte dependência de mão de obra braçal, eram necessários muitos trabalhadores. Esse foi um dos motivos do Brasil ter sido o país com o maior número de escravos do mundo. Desde 1532 até 1888, nosso país teve mãos negras escravizadas. A escravidão no Vale do Paraíba, ela teve uma importância muito grande. Não só na questão política e econômica, mas também pelas características que os escravizados que viveram por aqui deixaram. As lavouras do café não iam conseguir sobreviver sem a mão de obra escravizada. Muito menos a história do Vale do Paraíba poderia ser contada sem a mão de obra escravizada que passou por aqui. Lembrando que a região de Vassouras foi a região que teve mais escravizados no Brasil no século XIX, em torno de 35 mil. Primeira fazenda visitada na reportagem de hoje, chegamos a Vista Alegre, localizada no interior rural do município de Valença, estado do 1820, pertenceu ao Visconde de Pimentel. Isso aí, Gabriel. De notáveis atuações pioneiras no campo das artes, Visconde da de cultura Pimentel. e do desenvolvimento socioeconômico na metade do século XIX. Marcada pelo dinamismo e pela inovação de métodos e tecnologias da produção rural e na vida social, a Fazenda Vista Alegre, desde então, é referência em desenvolvimento sustentável. Muito grossos, de copa muito alta e um verde que impressiona e chama a atenção na paisagem. Eu que sou fã dessas árvores, fotografei, porque quando você encontra uma preservação como essa, quando você encontra árvores centenárias como essa, para quem ama a natureza, a emoção é sem igual. Na frente da casa a gente tem uma mangueira de cerca de 200 anos e essa mangueira produz até hoje. Eu fico imaginando o quantas histórias essas árvores não foram testemunhas ao passar dos tempos, das pessoas que viveram aqui, das histórias que foram contadas por aqui, das festividades, dos momentos de alegria, dos momentos de tristeza. Essas árvores foram testemunhas. E hoje estão aqui enchendo os olhos. Homem de princípios contrários à escravidão e que foi um dos primeiros a libertar escravos que comprou junto à fazenda, implantou por aqui a primeira escola de educação de escravos e agregados, alfabetizando a população que habitava a fazenda e a colocando em contato com a música. Aqueles que desejassem também tinham aulas de artes cênicas. A Orquestra Vista Alegre chegou a ser formada por 27 escravos libertos e era financiada pelo Visconde, que acreditava que a libertação deveria acontecer, mas pensava que os futuros ex-escravos teriam melhores condições de se desenvolver com a educação. Esse Visconde era completamente fora da época, porque ele tinha atitudes impressionantes. Então, ele, quando herda aqui, a primeira coisa que faz é essa escola. Ele liberta os escravos e faz essa escola, uma das primeiras escolas a alfabetizar escravos. Então eles aprendiam a ler, escrever, religião era fundamental. E como ele gostava de música, ele contrata um maestro para dar aula de música para os escravos. E eles montam uma banda. As atitudes do Visconde não eram bem aceitas pela sociedade escravocrata da época, que tinham reações bastante negativas a algumas de suas atitudes. Olha, deve ter sido o pior possível, porque na época do café, você libertar escravo, você fazer escola, era completamente fora do contexto, né? Então eu acho que ele não devia ser muito bem visto pelos outros fazendeiros. E na época do café fazer um negócio desse, ele era completamente fora do tempo, porque ele, além disso, ele todo ano, todo aniversário da escola, ele dava uma moeda de ouro, prata e bronze para os melhores alunos. E ele chamava pessoas importantes para fazer essa entrega. Então eu acho isso muito o princípio do profissionalismo. Em 1912, por uma família de imigrantes dinamarqueses do Vale do Paraíba, que fundaram a primeira indústria de queijos na fazenda, os famosos laticínios Dana. A família Nielsen residiu por aqui cerca de 30 anos
até mudarem-se para Aiuroca, sul de Minas Gerais. Conta a história que foi aqui que surgiu o queijo prato, a partir de um curioso momento. Olha, esses dinamarqueses, eu acho que eles seguraram a casa em pé. E eles faziam queijos na Europa, e quando eles chegam aqui, eles começam a fazer vários queijos e criam aqui o queijo prato. A história do queijo prato é porque alguém pergunta para ele: qual é o queijo que o senhor vai registrar? Ele fala: é o queijo que está no prato. Nasceu aqui o queijo prato.